Seu nome? Fabiana. Seu? Luiz Cláudio. Como é que era a situação de vocês? Então, bispo, a nossa situação ficou muito difícil assim que a gente casou. Eu vim de uma condição da minha família muito boa. Inclusive, o meu casamento foi na minha casa, a festa. Um casal de amigo dele foi no nosso casamento e falou: ai, que bacana esse salão. Ele, não, é a casa da minha esposa. E quando eu casei com ele, ele era porteiro. Tinha um salário limitado, baixíssimo. E daria pra gente viver, né? Uma vida limitada, aquela coisa toda. E eu peguei e casei com ele. A gente falou hoje que ele acreditou em mim e eu acreditei nele. Ninguém acreditava nele? Ninguém, e nem em mim, porque eu era muito nova. Eu era a menor da minha família, né? Então todo mundo ficava, pequenininha, baixinha. Ninguém dava nada por mim. Ninguém. Nem minha avó, minha mãe, ninguém. E alguém falou assim, vai casar com um porteiro, você ouviu isso? Não, ninguém falou, porque na ocasião meu pai gostou dele porque ele tinha uma faculdade, né, um técnico. Então isso pro meu pai já estava bom. E gostou do caráter dele, do jeito dele, então estava bom. E a gente não ia morar de aluguel. A minha sogra cedeu uma casa pra gente morar, então uma casa, um salário na entrada de uma favela, né? Você foi porteiro 15 anos? 15 anos, bispo. Eu não sabia nem o que eu ia ser na vida e sem estudo nenhum. Então, graças a Deus, eu consegui esse emprego. Foi a primeira vez que eu vi algum dinheiro na minha vida. E eu era totalmente desacreditado por todo mundo, assim como ela, mas ela pela estatura, pelo físico. Eu era desacreditado por todo mundo. Meu pai dizia que eu ia ser um lixeiro, que eu não ia ter futuro nenhum, eu não fazia nada para ninguém. Eu fui reprovado inúmeras vezes na escola. Eu falei para ele, eu não vou trabalhar. Eu quero cuidar de você, quero cuidar da casa, ser aquela esposa. Só que com o decorrer do tempo, eu fui vendo que não ia dar, bispo. Eu tinha tudo. E eu comecei a dar valor, né, àquela situação, e eu falei, não, eu vou mudar essa situação. Aí foi onde eu cheguei na Nação, e a nossa vida é do altar. A gente saiu de escravo, bispo, a gente comprava tudo do pior. A gente tirava o rótulo das coisas. Cortava o rótulo do lixo para poder tirar o rótulo para a vizinha do lado, não ver a comida que a gente comia, a mercadoria que a gente comprava, que era tudo do pior. Para a gente ir no mercado, a gente ia em 3 mercados, anotava tudo e depois voltando, comprando. A gente vinha para a igreja porque a gente morava em outro bairro, necessitava de 2 conduções de ônibus. Então, para a gente chegar aqui na catedral, a gente falou assim, já que a gente não tem dinheiro para pagar 2 conduções, a gente vai começar a pegar Kombi. O que a gente faz? Pagar meia passagem ou uma e vamos nós 2 no bagageiro da Kombi. Foi miséria mesmo. Miséria, bispo, miséria, não tinha nada. O nosso passeio era assim, a gente almoçava e jantava em casa, vamos lá no shopping tomar uma casquinha que na época era 50 centavos, sei lá. No shopping só dava para tomar casquinha? Só, no máximo. E o nosso almoço, vamos comemorar, vamos comer um lanche, um hambúrguer. Era isso, bispo, miséria mesmo. O que é que você fez para mudar e como é que está a vida de vocês hoje? Bispo, eu vim pro altar, eu coloquei tudo, a minha vida resumida em tudo, tanto com o Espírito Santo, o meu casamento com ele, pra gente casar, eu fiz fogueira santa, tudo. Inclusive, aconteceram coisas na nossa vida no decorrer, porque a fogueira santa são 2 ao ano. Eu falei pra ele, você não vai esperar a próxima fogueira santa, não, você vai fazer a sua fogueira santa. A gente vai fazer a nossa fogueira santa. A minha primeira fogueira santa, bispo, eu não sabia fazer nada, eu tinha 19 anos, não tinha profissão nenhuma na época. Porque eu não tinha visão, eu imaginava que não seria nada. Eu falei, eu vou vender bolo. Comprei aquela massa pronta, porque nem bolo eu sabia fazer. Fui lá, comprei uma batedeira e fui vender bolo em Madureira. Na ocasião, eram 30 dias da Fogueira Santa. Eu fui os 30 dias de manhã e à tarde. Eu já estava sendo conhecida como a menina do bolo. E gerei meu sacrifício. Lembra o valor? Na época, bispo, R$270. Na época era uma quantidade. Para você era muita coisa. Era meu tudo. Você lembra depois de outros votos que você fez? Lembro. Nessa ocasião, bispo, eu lembro que nesse sol de 40 graus, porque essa fogueira santa foi em dezembro, eu vendendo um bolo, eu olhava para uma água, eu salivava de sede. Eu chorei, eu falei, não, eu não vou tirar R$1 do meu voto. E eu olhei para a água e falei, eu não vou comprar você, eu vou ficar com sede. E não tirei nada. E a gente foi vencendo, gente, porque Deus dá direção, Deus dá visão, Deus mostra o caminho. E a gente foi arrebentando. E essa última fogueira santa, eu dei o meu carro, que ele me deu de presente, eu sacrifiquei o carro no altar. 0 quilômetro. O que é que vocês têm hoje?
Então, bispo, essa fogueira santa que ela falou do bolo, ela conseguiu um emprego. Foi o primeiro emprego. Mas esse emprego foi num local onde depois ela conseguiu uma cliente que ia lá nessa clínica. Ela quis trabalhar em casa, particular. Essa cliente passou, em vez de trabalhar 7 horas, 8 horas por dia, ela trabalhava 1 hora só para ganhar 3 vezes mais. Primeira porta que Deus abriu. Foi. Dali, o que aconteceu? O meu sonho, que eu queria ser alguma coisa na vida. Eu era porteiro, os anos passando, meu Deus, o que eu vou ser? Aí eu vim para a nação, nessa dificuldade de vir na mala da Kombi. Aqui veio o sonho de ser um advogado. Coisa que eu nunca imaginei na minha vida, ser um advogado. Mas veio um sonho. E essa oportunidade que Deus deu a ela, dela começar a arrebentar, fez com que a gente entrasse na faculdade de Direito. E ela começou a arrebentar de uma cliente, bispo. Teve uma situação que essa cliente parou de fazer. A gente lá no altar deu a direção da gente entregar cartões lá na Lagoa. Entregamos 200 cartões. Ligou uma cliente só. Essa cliente era do meio artístico. Ela começou a fazer as coisas nessa cliente. A cliente indicou outra. Ela já tinha mais de 40 clientes. E Deus começou a abençoar a gente. Só que mesmo ela ganhando muito bem, ela falou assim, hoje é ela. Porque eu era porteiro, eu falei, eu vou estudar. Deus já tinha dado a direção, já estava entrando na faculdade, eu falei, eu vou estudar. Hoje é você, amanhã será eu. Mesmo ela ganhando muito bem, eu falei para ela, você nunca mais vai trabalhar na sua vida. E quando eu fui mandado embora desse trabalho, eu falei, nunca mais minha carteira de trabalho vai ser assinada. E você, segura as contas, segura a casa, porque agora eu vou fazer um estágio. Fiz meu estágio no último período da faculdade, onde nenhum escritório contrata. Mas eu entrei nesse escritório, fui efetivado como advogado, porque eu passei na prova da OAB, mesmo estudando ainda. 3 meses depois eu fui mandado embora, no período da Fogueira Santa. 6h30 da noite, o meu sócio do escritório me chamou e falou assim, Luiz, estamos mandando embora todos os advogados recém-formados. Eu comecei a rir, bispo. Estava na Fogueira Santa, eu estava no fogo. Ele, que você está rindo de quê? As 2 advogadas chorando e eu começando a rir. Ela, nada não. Vim para casa correndo, doido para contar para ela. Contei, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Ela, o que foi? Fui mandado embora. Bispo, a mesma reação que eu tive com o sócio, ela teve comigo. Começou a rir, a gente começou a pular de alegria. Aquela coisa que parecia uma tristeza, alegria. Vamos sacrificar o nosso carro, que é agora o carro que a gente estava reservado para a gente montar o meu escritório futuramente. A gente sacrificou o carro, meia hora depois a gente estava aqui no altar entregando o carro. Arrumei um emprego, logo em seguida um prestador de serviço no escritório que eu precisava de prática jurídica, eu não sabia nada, peticionar estágio era só tirar cópia. Fiquei 3 meses de advogado só fazendo audiência. Fui para um escritório aprender a advogar. Bispo, a coisa aconteceu tão rápido que os advogados de 10 anos me pediam orientação. Eu era chamado como doutor inteligência. Em poucos meses eu falei assim, estou saindo daqui, vou montar meu escritório sem dinheiro, sem cliente. Ninguém me ajudou. O meu pai, que tinha condições, eu cheguei para ele, pai, me empresta um dinheiro para eu montar meu escritório. Ele, Luiz, eu não tenho não. Eu falei, me empresta metade, não tenho. Me empresta 10%, não tenho. Eu falei, tá bom, pai, vou assim mesmo. E hoje, bispo, eu montei meu escritório sem ninguém. Aquele escritório começou a prosperar de tal forma que eu saí daquele escritório pequenininho, que a minha primeira cliente era uma membro daqui da igreja, que conhecia do pastor, tem algum advogado para indicar? Ele me conhecia, me indicou. Eu botei ela para sentar, atendi ela em pé, que só tinha uma cadeira. Hoje eu tenho 12 escritórios no ponto mais nobre do centro do Rio de Janeiro. A gente não mora mais na entrada da favela, a gente tem um ótimo apartamento. Ela não precisa mais trabalhar, ela se formou comigo. Eu falei, não precisa nem fazer a prova da OAB, você não precisa mais trabalhar. Porque eu, como advogado, eu tenho agora um instrumento na mão, que é o direito, mas a gente tem a fé, a gente tem o fogo. Então, não tem como explicar, bispo, o pouco tempo que eu tenho de advogado, porque eu só vi dinheiro de 3 anos para cá, de 2016 para cá que eu vi dinheiro. Eu comprei uma Land Rover de R$300 mil mês passado. Eu montei meu segundo escritório tem 1 mês e meio. Eu acabei de emplacar. Humanamente é impossível um advogado com 4, 5 anos de formado ter o que a gente tem conquistado. Por quê? Eu entro aqui como analfabeto da fé. Eu venho aqui só dependendo desse altar. Ela chegou na virada de ano, de 2015 para 2016, quando a gente estava pronto para vir para cá, ela me puxou, levou no quarto, sentou assim, olhou nos meus olhos e falou assim, jamais faça voto de empregado. O segredo é dar. O segredo é dar. E a gente veio aqui para o altar, porque todo final de ano, né, a gente renova nossos votos e tal. Ela me puxou e falou assim, dá, porque quanto mais dá, Deus retribui e crê. Ela é pequena só no tamanho, mas é grande na fé. E isso eu vi ela. Parabéns, Deus abençoe.